Olá, esse é o terceiro vídeo da sequência. No primeiro eu ensinei a baixar esse programa, Morrinos, tradicional, que eu fiz a modificação de aumento de lotes e aumento dos graus. E no segundo vídeo eu dei uma explicação sobre os símbolos dos signos, dos planetas, de alguma coisa de aspecto para quem não sabia nada. Nesse terceiro eu vou mostrar uma experiência bem simples, que não precisa de técnica de interpretação nem muitos conhecimentos sofisticados. É uma experiência com relacionamentos e filiação. Eu busco ser objetivo e tirar a subjetividade e fazer de forma que, caso ele é reproduzível, né? Então você pode experimentar isso com seus mapas em casa aí. No caso do estudo da astrologia, no caso, nós fazemos o que para aprender, né? Nós fazemos experimentos com eventos de fatos conhecidos para nós aprendermos e aprimorar a técnica. É como se fosse uma engenharia reversa, né? Você pega o mapa de alguma coisa específica e vê vários outros que existiu aquela mesma coisa específica para identificar os elementos em comum. O conhecimento necessário aqui nessa experiência conhecimento de signos, aspectos, planetas, que eu falei no vídeo anterior, e lotes eu vou dar uma passada ainda em cima. Então aqui, em relação de forma geral, o que a gente observa? Nós observamos a semelhança, no caso, em relacionamentos longos, normalmente tem alguma semelhança, como o mesmo Sol, ou mesmo a Lua, os luminares na casa 7, que é a casa de relacionamentos, ou algum no ascendente, que é os ângulos, uma parte do ângulo que também é forte, e ligações com a parte da fortuna e a parte do espírito. Isso de forma geral, né? Por exemplo, o Sol em aspecto com o Sol do outro, normalmente aspectos tensos, né? Quadratura, posição. A Lua também, é muito comum. E, no caso de relacionamentos mais longos, nós temos que observar as coisas mais específicas possíveis, que quanto mais específico, mais ligado à hora de nascimento da pessoa, né? E local. Então, isso vai individualizar o mapa. Então, a parte da fortuna, que aparece aqui, né? E a parte do espírito, que faz uma contraposição, que é o espelho um do outro, né? Nós pegamos o lote da fortuna e comparamos com o Sol da outra pessoa, do outro mapa. Depois comparamos ele com a Lua e a situação dele em relação aos ângulos do mapa. E a relação entre eles mesmos. Por exemplo, a parte da fortuna de um com a parte da fortuna do outro e do espírito também nessa comparação. E também observamos o lote do casamento, de Hermes, que é um lote que não está voltado só a casamento matrimonial, e sim a sociedades e relacionamentos longos. De forma geral, isso que especializa mais o mapa, né? Agora, a relação da parte da fortuna com o Sol, com a Lua e com os ângulos eu já falei, né? Então essa combinação já aborda esses temas. Aspectos entre luminares. Geralmente existe uma reciprocidade entre os mapas, que nós vamos ver nesses exemplos aqui. Sem horário de nascimento, dá para nos ajudar em alguma coisa? Às vezes dá, né? No caso, o que eu posso pegar tendo, por exemplo, a data de nascimento do filho de alguém. Eu posso pegar a posição do Sol, de Vênus, de Marte, Saturno, Mercúrio e Júpiter. Agora, os ângulos, os lotes, eu não posso levar nenhum em consideração. A Lua ainda, se ela estiver mais ou menos no meio do signo, nesse dia você espera que ela não vá sair desse signo, né? Então, talvez a Lua. Então, o que nós fazemos com isso? Nós, por exemplo, aqui nesse mapa nós vamos ver, aqui no caso desse mapa, nós podemos usar o dia do nascimento da filha dele. Porque o Sol está no mesmo grau que o lote do pai noturno dele. Então, só com o Sol da filha dele, nós podemos aferir que o
que o mapa dele, o horário de nascimento está bem próximo à realidade. Então aqui, em outros casos mais interessantes, quando nós temos o horário de nascimento dos dois, nós podemos ver semelhança como o lote do pai está aqui e em vez do sol aqui vai estar o lote do filho. É outra coisa interessante. Em relação à simbologia de pai dentro do mapa, o que nós geralmente observamos é o Sol, Saturno, Júpiter, o lote do pai e a casa 4. E, no caso da mãe, nós vemos a Lua, Vênus, o lote da mãe, a casa 4 e, em casos especiais, a casa 10. Em relação ao filho, nós vemos o lote dos filhos, o lote do menino e da menina, Mercúrio e a casa 5. Vou colocar na descrição do vídeo esses sites aqui, interessantes de referência para vocês entenderem um pouco mais sobre o lote. E aqui, dar uma explicação geral, o lote ele é feito pegando de Áries até o ascendente, depois somamos ao grau de Áries até Saturno, nesse caso aqui desse lote do pai diurno, e depois diminuímos a distância da distância de Áries até o Sol. Você pode reparar que o que é reduzido aqui, diminuído, é o mais importante. E existem lotes que você inverte, que é esse caso aqui, que inverte em caso de nascimento noturno ou diurno, e há casos que ele não se inverte. Ele é usado para tanto nascimento diurno como noturno. Aqui o último aqui é Saturno, então no lote do pai noturno, a importância maior é dada a Saturno. Eu diferencio dia e noite aqui porque, na minha experiência, eu vejo que é válido você olhar o outro como espelho. Mas na astrologia tradicional, no caso, contaria só um ou outra. Aqui também contaria só um ou outra, mas existe casos interessantes no lote da mãe noturna que ele é o mesmo da lote da menina. Assim sendo, o lote diurno da mãe é o da menina invertido, o espelho, né? O lote da mãe leva em consideração a Lua e Vênus. O lote do menino é bem diferente, leva em consideração a Lua e Júpiter. Dos filhos, e em relação à morte de pai, é um inverso do outro, então eu deixo a morte de pai por isso. E eu coloquei isso daqui só para ilustrar. No caso desse lote aqui do irmão, ele não se inverte. Então aqui, o que nós podemos ver na combinação do mapa deles dois é o mesmo ascendente, é a mesma parte da fortuna. Aí a gente vai fazer uma combinação do mapa da France, que é filha de Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana. Ela tem o Sol em Leão e faz conjunção com a parte noturna do pai, que está 26 de Leão. Ela tem Lua 23 de Áries, fazendo oposição à parte do pai de dia, a 20 de Libra. Ela tem a Lua 23 de Áries em quadratura ao lote dos filhos do pai, que está a 20 de Capricórnio. Ela tem o Sol em Leão, fazendo quadratura com o lote da morte do pai, que é o espelho, né? Que está a 26 de Touro. Ela tem Mercúrio em 8 de Leão, fazendo sexto com o lote da menina dele em 6 de Gêmeos. O lote, parte da fortuna dela está... A parte da fortuna dela está em trígono com o menina espelho dele. A parte de pai noturno dela está em oposição à parte do casamento dele. O lote do pai de dia dela está 2 de peixes, o sol dele está 2 de peixes. Está em conjunção, né? O lote de pai noturno dela está 25 de peixes e a Vênus dele está 26 de peixes, fazendo uma conjunção. E Júpiter está 25 de Câncer, fazendo trígono. O lote do filho dela está 10 de Aquário, o dele faz uma quadratura em 12 de Touro. O da menina dela está 5 de Aquário e o lote do espírito dele está 5 de Aquário, fazendo uma conjunção. O menino espelho dela está 23 de Áries e o Júpiter dele faz uma quadratura. O do casamento dela está 13 de Áries, dele está 13 de Câncer, fazendo uma quadratura. Agora vamos ver a combinação do mapa da mãe com da filha.
A lua da filha está no signo descendente da mãe. A lua da mãe está na casa 10 da filha, fazendo sextil com Mercúrio da filha. O POF da mãe está no ascendente da filha. O Sol da mãe faz quadratura com a lua da filha. E o POF da mãe está em conjunção com a Vênus. Agora a gente comparando o mapa da mãe com a da filha, a gente vê que o Sol da mãe tem quadratura com o espírito da filha. A mãe de dia, que está 11 de Libra, está em trígono com o lote do filho da filha, o lote dos filhos da filha. A mãe noturno, que é o da menina, está em 6 de Escorpião e faz quadratura com Mercúrio da filha. E também com a parte da fortuna. O lote dos filhos está 10 de Leão, fazendo conjunção com Mercúrio da filha que está 7 de Leão. E quadratura com a parte da fortuna está em Touro. A fortuna está 17 de Virgem, fazendo conjunção com Júpiter. A parte do casamento está 10 de Aquário, fazendo quadratura com a parte da fortuna, tanto da filha como do marido. Vou fazer mais um vídeo em relação a isso. Tchau, tchau.